Olá, eu sou Jaqueline Fogueral, psicanalista, palestrante, especializada em neurociência e disciplina positiva. E hoje eu trouxe para você aqui no podcast uma conversa super interessante com a doutora Aline Vieira. Ela é ginecologista e nutróloga. E a gente vai bater um papo aqui sobre saúde da mulher. A gente vai falar um pouco da parte da maternidade, de libido, de hormônios. Então, fica aqui com a gente que o papo é bem legal, né, Aline? Oi, Jaque, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando. Acho que vai ser um bate-papo muito bom. Ah, tenho certeza. Eu esqueci aqui, mas eu já lembrei de novo, de falar dos patrocinadores e apoiadores que tornam esse projeto possível. A incorporadora Calu, a rede de solução tecnológica Basquem, a rede de padarias pão.com e outros apoiadores aí que ainda estão no projeto, que estão no forno, mas venham aqui apoiar nosso projeto. Você vai gostar, é um projeto de qualidade. Eu sempre trago informação com gente de alta tecnologia, de alta qualidade, de muita inovação para vocês. Então, com certeza, vai agregar esse diálogo para você aqui no nosso podcast. Aline, queria começar com um tema que me abalou e eu queria falar disso. Porque eu conheci a Aline numa consulta que eu fui, que eu tava aqui descabelada por causa da libido zero que eu tava, mas eu tava num período de amamentação do meu segundo filho, que é um bebê que agora tem 1 ano, mas ele tava bem bebezico ali quando eu comecei a ir na consulta e eu queria um milagre, porque não é possível que a libido sumiu. Cadê? Assim, não tinha nem um sinalzinho dela passando longe ali, eu não conseguia nem avistar aquela libido. E faz falta, né, gente, no dia a dia. A energia sexual é uma energia que coloca a gente pra frente, é impulsionadora, realizadora, e cadê? Cadê essa energia que sumiu ali? Preciso. E aí fui na doutora Aline, porque, como eu falei pra vocês, além de ginecologista, ela é nutróloga. Então eu falei, vai me salvar. E aí fui na consulta com ela. E como que a gente entende isso, hein, doutora? Já que libido é uma coisa que praticamente 100% das pacientes acabam comentando durante consulta, seja ginecológica, seja só de nutrologia, ou seja as duas coisas juntas, como Sim. Acabou sendo o seu caso, né? Sim. Que a gente estava até conversando, libido feminina, ela é multifatorial. Né? A gente tem muito essa crença de que é hormonal, por exemplo. Não é só hormonal. A libido da mulher, ela é construída de vários fatores. Então, a gente tem que pensar no fator psicológico, no fator físico, como a gente está se vendo, como a gente está perante o nosso espelho, perante a sociedade, né? E, claro, que os fatores hormonais são extremamente importantes também. No caso de quem está amamentando, por exemplo, fisiologicamente, os hormônios da amamentação, eles bloqueiam a testosterona da mulher. Então, ai, Deus. É real. Bloqueia. É real. Bloqueia. Bloqueou na Malu, bloqueou no Cauã. É real. Porque, é o que eu te expliquei, se a gente for pensar na natureza, instintivamente, uma fêmea que está com uma cria pequena não está pensando em reproduzir novamente. Isso é fisiológico, isso é natural, instintivo. Né? A gente funciona da mesma forma. Então, naquele momento, a mulher ela está pensando no neném, ela está pensando em prover a vida daquele neném. Né? Sim. E automaticamente não está pensando em ter outro. Não tá. Por uns 18 anos, assim, acho que ela não então, vai pensar. Não é o momento de estar pensando em ter libido. Sim. E outra, é um momento que muitas vezes a mulher não se reconhece fisicamente, o corpo dela tá diferente. Também em função dos hormônios, a gente fica muito mais retida, a gente fica muito mais inflamada. É normal que o corpo mude, que tenha mais celulite, que tenha ganho peso na gravidez, até perder é difícil. O cabelo cai, né? Até a estrutura de cabelo muda. Então, assim, é um momento que para a mulher se reconhecer como mulher também é difícil. Verdade. E aí entra a parte toda da psicanálise, que eu também conversei com você e acho importante a gente trazer aqui, porque a libido da mulher é uma situação complexa, né? Então, eu busquei uma resposta hormonal, porque para mim era muito claro que eu tinha uma situação fisiológica que estava ali pegando para mim. Só que também tem a parte da construção dessa feminilidade, né? De como a mulher e no caso da nossa sociedade não é, incentivada desde cedo a se conhecer, a explorar o corpo, a ver nela
qual é a parte que chama mais atenção, no sentido de onde eu sinto mais prazer. O homem é estimulado a isso desde muito cedo. E a mulher, ela é podada desde muito cedo nesse sentido. Então, a menina, quando começa uma exploração ali das áreas mais sensíveis, isso é feio, isso não pode. Então, o menino já é diferente. Ó, faz isso no seu quarto. Ó, aqui na sala não. Então, quer dizer, Mas o menino não é pode, feio, só não não pode é na sala. errado. Não é feio, não é errado. Pra Ele é gente, até incentivado, às vezes, né, por irmãos, pelo pai, pelo tio, para continuar nesse caminho. E a mulher, não. Ela não é incentivada, ela não é orientada. Não. Ninguém senta com ela e esclarece. Filha, é isso que você tá sentindo, você tem que explorar. É só você, quando tiver só você. E né? é normal, e é legal. E é bonito, sim. Exato, seu corpo é o bonito. seu corpo. Né? Então, isso vem de uma construção que a gente não fez. E aí, quando a gente vai para essa parte da maternidade, isso fica muito forte porque o corpo, é o que você falou, ele muda demais. Então, essa relação que eu tenho comigo mesma, que já não foi incentivada desde cedo, como é que ela fica agora? Mais fragilizada ainda, né? Muito, muito. E, inclusive, o corpo responde de formas diferentes. Né? No puerpério, mesmo durante a amamentação, sejam ela 2 anos, seja ela 6 meses, Sim. O corpo responde de uma forma diferente. Então, muitas vezes, o orgasmo é diferente. Sim. Ou não vem. No meu caso, não vinha. Eu falava, quebrou algo em mim. Quebrei. Eu não sei se vai ter conserto, sabe? E realmente aquilo me assustou, porque era uma sensibilidade que eu perdi, era zero. Não é que assim, não, mesmo estimulando, mesmo com tempo para isso, que é raro na maternidade, Sim. Mas mesmo com um tempo ali, não vinha, não dá. Então, eu vi que era claro que era uma situação fisiológica, né, do meu corpo. Mas, como é que vinha essa construção também da minha autoimagem, né, nessa fase? Eu falo, Papai do Céu, ele não prepara pacientes, ele me manda pessoas iluminadas, assim. Porque é muito fácil conversar com você que tem essa clareza de que a cabeça faz parte do nosso desenvolvimento físico. Sim. Que isso muitas vezes não é, né? Para mulher, não é principalmente. Claro, né? Não é claro que isso faz parte. Sim. Né? Como eu te falei, quando eu comecei a trabalhar com estética íntima, porque eu também faço estética íntima, tá, gente? Tudo que se faz no rosto eu faço na pepeca. Já vou ser cliente dessa parte aí também, da estética íntima, já. Muita gente me perguntou, fala, por que você vai deixar a pepeca bonita? Ai, gente, quem não quer deixar... Ué, mas foi o que eu falei. É. Faz parte da gente ter saúde mental. Uma mulher que tá bem com ela mesma, é aquela máxima, né? Uma mulher que tá bem com ela não quer guerra com ninguém. Exato. E é verdade. Né? Uma mulher que tá bem fisicamente, que se aceita como ela tá bem no trabalho, ela tá bem dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, ela tá bem com os filhos. Sim. E a partir do momento que a mulher não se reconhece e não tá bem com ela mesma, todas as outras áreas, elas vão ficar balançadas. Sim, exato. Né? Então, não vejo futilidade nisso. Exato. Tem que ser uma preocupação. E eu procurei muito desse lugar, assim, sabe, Aline, a sua ajuda, a sua consulta, porque eu não me enxergava ali. Eu treinei muitos anos, eu gosto de treinar, eu gosto de ter uma massa muscular definida, ou pelo menos estabelecida ali, né? Porque eu perco massa muscular com muita facilidade. Então, o drama geralmente é o contrário. Minhas amigas vivem um drama de, putz, não consigo emagrecer, que também é o caso de muitas pacientes suas, né? Muitas. E o meu caso é o contrário. Eu não consigo ganhar uma massinha muscular, eu demoro muito. E amamentando, não dá para fazer muita coisa com relação à reposição hormonal, para trabalhar nesse sentido. E aí, eu fui me sentindo cada vez mais prejudicada na autoimagem. Porque eu falava, poxa, é uma pessoa que eu gosto. E depois que a gente vira mãe, muita gente fala, olha, aquela mulher que você era, você tem que esquecer. Né? Você não é mais, agora você é uma outra mulher. Mas eu levei anos para construir aquela mulher, eu gosto dela. Eu quero um pouco dela de volta, eu não quero abandonar ela de volta. Eu não quero abandonar ela agora. Eu quero colocar mais uma roupinha nela, que agora é a da maternidade. Mas eu não quero tirar todas as roupinhas que eu levei anos para ir colocando naquela personagem, que sou eu, né? No auge dos 30 e poucos anos ali. Então, não é assim, essa mulher não existe mais. Gente, não falem isso para uma mãe recente, para uma puérpera, ela existe, ela tá ali, só que ela vai se reencontrar dentro de uma outra situação avassaladora que chama muito mais pelas competências dela agora do que chamava antes. E isso é, sim, desgastante, é uma coisa que é uma loucura. E aí, quando eu voltei a treinar, eu falei, poxa, esse tempo do meu treino é um tempo meu, para mim. Aqui treinando, eu busco a Jaqueline que eu levei anos para construir. Eu gosto dessa Jaqueline. Como é que eu posso alimentá-la? E aí eu fui procurar a doutora Aline, porque eu sei que tem a parte toda hormonal, mas também tem muito da nutrição que é importante, né? Da nutrição, da suplementação, que são coisas que vão ajudar muito nesses recursos, né? Realmente, na amamentação, a gente fica um pouco restrita
no que a gente pode utilizar na parte hormonal, por exemplo, Sim. né? Para um anabolismo, no teu caso, que você queria massa muscular. Sim. Mas a gente tem uma gama, uma infinidade de suplementações que a gente pode usar, tanto na gestação quanto na amamentação, que a gente pode prevenir e evitar essa perda de massa muscular tão grande. Sim. Né? Que é Só muito de, comum. de evitar a perda muscular, para mim, já é maravilhoso, Sim, sabe? sim. Eu não sabia, por exemplo, que na gestação pode usar creatina. Pode. Eu não sabia. Eu parei de usar. Assim, da minha fonte, vozes da minha cabeça, né? Não pode usar, não usei. Deixei de usar uma coisa benéfica. Poderia Sim, ter sido sim. benéfica para mim nesse período todo. E de 9 forma meses, controlada, os aminoácidos, a gente pode fazer suplementação. Então, assim, claro, precisa ter um acompanhamento. O fato de eu trabalhar as duas coisas, né? Sim. Eu hoje não faço pré-natal, mas eu tenho pacientes gestantes que não fazem o pré-natal comigo, mas fazem a nutrologia da gestante comigo. Sim. Que Isso é são muito coisas importante. completamente independentes, inclusive. Exato, e é né? super importante. E é super importante para a prevenção de ganho de peso em excesso. Sim, eu tive no Cauã um ganho de peso em excesso. Na gravidez do Cauã, eu engordei 21, eu aumentei 21 quilos, além do meu peso. Seu obstetra deve ter ficado bem feliz com você. Entendeu? Exato. Da Malu, eu ganhei 11 quilos só. Nossa. E do Cauã, ele foi 10 a mais, né? Então, E aí a gente tem que pensar também eu na botava a culpa nele, saúde. rapidinho. Menino Ai, consome menino. mais. É, nossa, ele come muito. Ele, né? Nem nasceu ainda. Ele já estava comendo, Ele come. coitado. Exato. Mas a gente tem que pensar, inclusive, na saúde, né? Na questão da gestação saudável. Né? Uma mulher que ganha muito peso na gestação, final de gestação, aumenta risco de pressão alta, diabetes gestacional, Sim. na própria formação do bebê. Então, assim, a gente tem que pensar na saúde como um todo. Exato. Então, eu acho que convém muito a gente já... Eu falo sempre, até antes da gestação, né? Vai começar a pensar, vamos fazer um planinho, vamos, né? Acertar. Quanto mais saudável você engravidar e mais saudável for a sua gravidez, mais fácil você voltar ao que você era. Exatamente. Né? Exato. Então, a preparação começa quando vai pensar em engravidar. E você sabe que isso de ter engordado muito na gravidez do Cauã me trouxe uma fase, um período maior de não reconhecimento do que eu tive da Malu. Porque eu olhava o corpo, a barriga fica murcha no pós-parto, é uma coisa bem esquisita. A bunda cai, que não existe aquela bunda do pós-maternidade. Ela faz assim, gente, é uma coisa assim esquisita. A progesterona da gravidez deixa, principalmente perna, membro inferior, com aquela sensação de casca de laranja. É isso. Fica assim, e o pós-parto também fica assim. É isso. É muito difícil de perder. E como o dele eu aumentei, né? Muito. Isso foi maior do que na gravidez da Malu, então veio essa situação mental da autoestima com mais peso do que na da Malu também. Né? E é por isso que a gente tem que cuidar. É por isso que a gente tem que cuidar o antes, o durante e o depois. Sim. E aí, essa parte da psicanálise, eu queria entrar também com vocês, conversar com a Aline, por quê? Na consulta, né, a gente fala muito, e na consulta também a gente fala demais. Muito. E aí, eu descobri que a Aline, ela não é mãe, e ela não tem isso como um plano de vida dela. E eu achei o máximo, porque eu tenho poucas amigas e poucas pessoas no meu ciclo que têm essa determinação já, que não pensam em ser mãe, não é uma coisa que eu encaixo na minha vida, em nenhum formato, pensando sobre isso, não consigo encaixar. E elas estão muito bem resolvidas com isso. A Aline é um caso desse tipo e eu queria muito que ela falasse aqui para vocês, porque a cobrança da sociedade, ela não para. Não para. Então, é o tempo todo, né? Casou, mas e os filhos? Vem quando? Aí vem o filho e o irmão. Vem quando pra essa criança? Gente, para com isso. Não faça, não seja essa pessoa, por favor, tá? Por favor. Mas a sensação é que a gente está sempre devendo, não é? Alguma Exato. coisa. E o meu lugar de psicanalista, quando eu vi a fala da Aline sobre isso, e ela muito bem resolvida com isso, vem de um lugar que ela cuida muito dela, de quem ela é, da autoimagem dela. Então, ela tá muito bem com ela mesma para poder sustentar as opiniões dela com as cobranças que a sociedade vai trazendo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, Aline. Há quem diga que eu sou teimosa, eu gosto de dizer que eu sou determinada. Sim. Então, se eu enfio uma coisa na cabeça, eu enfiei na cabeça e aí dou a quem doer, né? Na verdade, essa é a grande verdade. Sim. Mas, assim, claro que a gente, mulher, a gente é criada com esse intuito de vamos casar, vamos ser mãe, vamos ser dona de casa. E eu, como toda mulher, também fui criada assim e também me enxerguei assim por muito tempo. E eu acho que a própria vida foi me encaminhando para esse lugar de carreira, de trabalho. Eu amo muito o que eu faço, então eu me dedico muito ao que eu faço. Sim. E eu fui começando a entender que a maternidade não era a propaganda de margarina.
Ah, não é mesmo? Né? Ela pega a margarina e joga na sua cara. Essa é a maternidade. A criança que enfia a mão na margarina e ainda taca no seu cabelo. Isso aí é a maternidade real. A gente não sabe disso. Até ou ter alguém próximo da gente, né? Ou a gente realmente entender a realidade do que é a vida adulta, do que é a vida, né? A dois. Então, assim, a desconstrução desse lugar de mãe foi uma coisa natural na minha cabeça. E aí eu fui entendendo que eu estava optando pela minha carreira. E, sinceramente, isso a gente até conversou. O meu problema é que eu penso demais. Sim. Então, pensar na responsabilidade de eu criar a cabeça de outra pessoa, Sim. para mim era muito louco. Sim. Então, assim, os meus erros poderem ser responsável, né, pelos traumas de outra pessoa, isso me bloqueou muito. E aí, eu trabalhando, e é bem o que você falou, que na verdade eu nem tinha pensado por esse ponto, mas a gente tem que estar muito bem com a gente para realmente olhar para a sociedade e falar, não, gente, eu não quero ser mãe. E tá tudo bem eu não querer ser mãe. Porque você falando isso, as pessoas ainda perguntam, mas por quê? Aí você vai falar, elas vão tentar, você não, que trabalha com assim. isso, qual é a relação? Exato, qual é a relação? Eu já escutei, assim, milhares de coisas. Quem que vai cuidar de você quando você envelhecer? Olha o peso que você tem de colocar uma criança no mundo, não porque ela vai viver e vai ter uma vida e você quis dar isso pra ela, mas pra ela cuidar de você. Sim. Quer dizer, qual é a inversão de valores? Foi uma das coisas que eu né? mais escutei quando eu realmente bati o pé que eu não queria ter filho. Mas quem que vai cuidar de você quando você ficar velha? E filho não é garantia de que vai cuidar de nada, né, gente? O filho vai pro mundo e você não vai ser aquele peso que vai ficar lembrando do seu filho, Por eu tô aqui, favor. tá? Você tem que cuidar de mim. Não. Quem vai cuidar de mim é a Previdência. Isso eu faço. Exatamente. Vamos cuidar de você, os cuidados que você teve com você mesmo ao longo dos anos, né? E aí entra o estilo de vida também. Sim. Porque tudo é uma poupança. Não vamos falar só de dinheiro, porque o dinheiro é uma questão super importante, sim, com certeza. Mas existe todas as outras formas de poupar saúde para que você tenha uma longevidade saudável e você não dependa de um filho te levando para lá e para cá, né? Por favor. Eu dou muito como exemplo a minha sogra, porque eu acho incrível a autonomia que ela tem. Minha sogra tem 60 anos e ela é uma pessoa que treina, é uma pessoa que faz dança, é uma pessoa que estuda, que trabalha, ativíssima. Mas ela cuida muito dessa parte hormonal. Ela tem um cuidado com isso, de estar em consulta, de ter acompanhamento, de fazer reposição. É tudo individualizado, feito com responsabilidade para ela. E eu acho que isso aí é a chave de ouro para a longevidade que a gente espera, sem ter que ficar esperando que o filho vai cuidar de você na velhice, né? Porque eu preciso ser uma velha funcional. Velha não, né, gente? Eu preciso ser uma idosa funcional. Velho é estado de espírito, né? Velho é estado de espírito. Também Exatamente. acho. Entendeu? Também acho. Então, o corpo, ele vai envelhecendo, lógico, né? E como é que eu vou cuidando para que ele envelheça com as funções em dia, eu conseguindo me abaixar e me levantar rapidamente, eu acho o máximo que, assim, eu falo minha sogra com 60 anos, mas os 60 anos de hoje, ele não tem nada a ver com os 60 anos da minha avó, quando eu tinha 60 anos. Imagina. É uma mulher que você olha e fala, cara, essa mulher não tem 60 anos. Ela é completamente funcional, a cabeça dela tá ativa, ela tá ativa em todos os sentidos. Sim. Profissional, tá plena. Acho que uma das melhores fases profissionais dela é agora. Então, peraí, de onde é essa mulher de 60 Mas agora? acho que isso também fez parte da minha construção de não querer ser mãe de forma natural. Sim. Porque é o que eu falo, a vida foi encaminhando, não fui eu que fui atrás. A vida foi me colocando em alguns lugares. Eu comecei a trabalhar com implante hormonal, eu trabalho com implante hormonal já há 7, 8 anos. Certo. E foi automático de que mulheres mais velhas começaram a me procurar para usar o implante, mulheres que tinham esse intuito da academia, do treino, do corpo, né? Foi nichando um pouco essas mulheres que se preocupavam um pouco mais. E, automaticamente, eu fui entendendo que uma mulher mais velha, independente de ter ou não ter filho, ela quer ter uma boa qualidade de vida, né? E a estética também entrou aí. Porque aí eu não trabalho só com estética, eu trabalho com funcionalidade também, faço laser. Então, uma mulher na menopausa, por mais que ela faça a reposição hormonal, existem coisas que são fisiológicas, a secura vaginal é muito importante. Nossa, essa é uma reclamação comum e passa gelzinho e não sei o que, e nada resolve esse ressecamento vaginal. E graças a Deus, hoje a gente tem uma diversidade imensa de coisas que a gente pode fazer. A gente tem hormônio tópico, a gente tem hidratante vaginal, coisa que não tinha. Próprio para essa região. A gente tem hoje laser, a gente tem radiofrequência, ultrassom microfocado. Então, assim, a gente tem uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar. Sim. E aí eu vejo aquela mulher que tem a sua estabilidade financeira, aquela mulher que está treinando, aquela mulher que tem um corpo bonito, que se cuida
né, da alimentação e não consegue ter uma relação sexual porque dói. Sim. É um incômodo para ela, né? Sabe? E aí eu fui vendo que existe vida na mulher mais velha, que existe vida num pós-menopausa, que existe vida numa mulher que optou por não ter filhos. Sim, e quando a gente fala da parte terapêutica, Jung fala, não só Jung, né? Tem várias linhas que defendem que a energia sexual, você se manter ativo sexualmente é uma potência em várias áreas da vida. Porque aquele hormônio que é liberado durante a prática sexual, tanto durante quanto depois, ele é um hormônio que você leva para a vida, para se manter ativo, para se manter ligado, sabe? E para a mulher isso é poderoso, não só para o homem, né? Porque o homem, a mulher, ela tem esses picos e vales hormonais ao longo da vida. O homem, ele parece que é um platô, né? A hora que você tocar, o cara tá ali. Ai, gente, como é que pode isso daí, hein? E a mulher, não, a gente fica nos picos e vales. E eu senti muito isso na gestação. A gestação, o orgasmo era uma coisa assim. Falava, cara, como assim? Era muito legal. Agora é um pico. Aí vem o puerpério, é um vale sem fim, o vale que você não vê o fim. Você fala, cara, onde minha libido sumiu, nunca mais eu vou ser quem eu era. Então, você fica nessa situação. Cara, eu acho muito interessante você trazer o orgasmo na gestação. É uma coisa que pouquíssimas mulheres falam. As mulheres têm medo e têm vergonha. Exatamente. Tem medo que o sexo pode prejudicar a gestação e tem vergonha de falar, como é que eu grávida transa? Sim, grávida é uma mulher. O bebê tá ali, protegido, sem nada a ver uma coisinha com outra coisinha, não tem nada a ver. Não encosta na neném. O bebê fica feliz, tá inclusive, porque se a mamãe tá feliz, liberando hormônios do bem-estar, o bebê é a mesma coisa. Exatamente. É igual treinar. Tem muita amiga que tinha medo de treinar. Não vou treinar. Não, treine. Seu bebê vai receber oxigênio, vai receber hormônio, vai receber serotonina, sei lá, o que você tá liberando. Naquele momento, claro que uma mulher que não treina, iniciar no primeiro trimestre de gestação, a gente não vai indicar. Exato. Mas uma mulher que já treina, que já tem, né, um costume, uma rotina de treino, engravidou. Não precisa parar de treinar. Exato. Pelo contrário. Né? É bom, é saudável, vai ajudar na manutenção de peso, vai aumentar a oxigenação para o neném. A gente tem que ter um controle, eu acho que aí também os educadores físicos têm muita importância. A minha personal foi assim, show de bola. E é claro, e tem que saber o que está fazendo. Tem a condição de treinar com o personal. Sim, mas acho que ter uma orientação é muito válida. E eu acabo fazendo isso também um pouco em consulta, apesar de não ser minha área. Mas é só essa orientação de tomar um cuidado com frequência cardíaca materna, porque a gente tem um limite para também não alterar a frequência do neném. Sim. Então, assim, são detalhes que, a partir do momento que você está disposta a fazer, são fáceis de resolver. Exato. E às vezes você super saudável. Não treino, doutora. Tudo bem, não vou me jogar numa musculação 6 vezes por semana agora. Mas eu posso fazer um pilates. Deve. Né? Ajuda, inclusive, na pelve. Posso fazer uma hidro. Que vai ajudar num cardio, que é uma atividade na água, enfim, tem indicações e ali você faz com acompanhamento, né? A minha personal foi incrível, Carol Bolsoni, agora ela é psicanalista também. Que legal! Ela tava em formação, a gente tava em formação juntas, inclusive, e agora ela foi para essa área mesmo, de psicanálise e de terapeuta, mas toda a minha gestação ela acompanhou nos treinos, ela acompanhava muito a frequência cardíaca, isso que você comentou, e ela se preocupava muito com a mobilidade, com alongamentos e com a minha... trabalhar o assoalho pélvico. Sim. Então, as respirações, exercícios na bola e tudo aquilo ajuda muito, né? Para que, pensando nisso lá na frente, evitar escape de xixi? Sim. Né? A mulher fica... hoje a gente sabe que independente da via de parto, se foi parto normal, se foi parto cesárea, o assoalho pélvico ele fica mais afrouxado pós uma gestação em função do peso, em função do aumento do volume abdominal. Sim. Então, é comum, é o que a gente estava falando, é natural, né? Que possa ter lá na frente uma incontinência urinária leve. Às vezes uma tosse, um espirro, uma aula de jump, alguma coisa nesse sentido. Sim. E fazendo essa prevenção, inclusive durante a gestação, a gente evita lá na frente também esse tipo de coisa. Sim. E tem mulheres jovens que passaram por 1, 2, 3 gestações, hoje em dia é mais difícil, mas que vão, de repente, para uma aula de crossfit e não conseguem fazer a aula, porque tem escape de xixi. E tem mulher também, né, Aline, que não tem filho nem nada e que tem incontinência urinária. Eu conheço algumas amigas que reclamam muito disso. Também nunca vai atrás pra ver, nunca vai atrás pra resolver, mas tipo, ai, nossa, tem um escape de xixi com frequência. Pô, tem que olhar pra isso. Não é normal. Não é normal. É comum, mas não é normal, né? Exato. Então, tem que ver, tem que fortalecer. Infelizmente, a gente, como mulher, a gente acostuma a escutar que as coisas são normais. Entrar na menopausa é normal,
ter os calores da menopausa é normal, ter um possível escape de xixi pós-gestação é normal. Mas não é porque é normal que não incomoda. E não é porque é normal que não pode ser visto, não pode ser melhorado. Exato. Né? Eu acho que isso que é importante a gente trazer, que infelizmente muita mulher chega para mim e fala: ai, doutora, eu não aguento mais esse calor, esse negócio. Mas eu escuto tanto que é normal que eu tenho que conviver com isso. Exato. Não tem que conviver, Não né? tem que conviver, a gente tem que tentar melhorar. Vou zerar? Muitas vezes eu não consigo. Sim. Né? Sim. Mas melhorar a qualidade de vida dessa mulher é óbvio que a gente consegue. Exatamente. Que é o que você foi buscar também, assim, né? Que a mulher, ela é muito cuidadora, Aline. Eu acho que... E não se cuida. Exato. Então, quando eu dou suporte para todo mundo, eu tô cuidando de todo mundo. Eu tô cuidando do marido, eu tô cuidando da casa, eu tô cuidando dos filhos. Do trabalho, que hoje a gente acrescentou do essa... trabalho, que hoje a mulher trabalha essa função, fora também. exato. Então, qual é o tempo que eu vou cuidar de mim? E isso é muito importante, porque eu vejo muita mulher falando aí da parte da psicanálise, que a hora que ela para pensar em cuidar dela, isso traz culpa junto. Sim. Poxa, eu tô na academia, mas eu... E a papinha, hein? Não deixei a papinha pronta. Eu costumo brincar que... Pode falar palavrão aqui? Dane-se. Vai, vou subir. Vou Melhor. substituir palavrão. Dane-se a papinha, depois você faz, entendeu? Em meia hora. Você chega... Não vai ser porque você não deu um Danone ali. Vamos dar um Danoninho integral até eu fazer. Não precisa ser um Danoninho cheio de corante, conservante. Mas dá um Danone integral, espera, faz a papinha daqui a pouco, deixa a criança... Tem jeitos de fazer para eu me priorizar também. Porque eu brinco com as pacientes que o beta-HCG positiva... ou seja, o teste de gravidez positivou, automaticamente cai a culpa sobre a mulher. Exatamente. A culpa do mundo passa a ser dela. Exatamente. E a gente tem que desconstruir isso. Sim, e no consultório, nessa fala de psicanálise, as mulheres trazem muito assim: eu tô fazendo assim com meu filho, espero que dê certo. O que é dar certo? Você é responsável por um outro ser humano dar 100% certo na vida? Pera, ninguém tem esse peso. Né? Isso daí eu tenho muito para mim, por isso que eu tenho dificuldade em pensar em Só que isso é uma questão multifatorial. Sim. Você vai cuidar e vai colocar o melhor que você consegue de conceitos e valores para essa pessoa até os 7 anos. Passou dos 7 anos, esse ser é um ser que depende de questões multifatoriais para formar a personalidade de quem ele é. Então, a escola vai influenciar, os amigos que ele escolher para a vida dele vão influenciar diretamente na personalidade que ele vai construir. Não é só o repertório da casa, mas o repertório da casa é extremamente importante, a base até os 7 anos. Qual o repertório que eu dei até ali? Porque depois ele vai acrescentar a visão dele de mundo, a visão dele sobre ele mesmo e sobre o mundo. Mas até ali, como é que eu nutri essa criança disso? Isso sim é uma responsabilidade, é um peso grande, mas ele não pode ser só da mãe. Quem mais participa dessa vida com essa criança? Tios, avós, todo mundo influencia nessa formação, não é só a mãe. E eu percebo que a mulher, ela toma dor para ela. Totalmente. Né? Então, essa questão de dar certo é um peso que a gente não devia ter isso aí. Dar certo é relativo. Eu tô me comparando. Eu, Jaqueline, dei certo com relação a quem? Com relação a quê? Eu posso me comparar com os meus pares. Então, quem saiu do lugar onde eu saí, do mesmo ponto de partida, como está hoje, é uma comparação um pouco mais real. Mas eu também posso me comparar com a Ivete Sangalo, com a Anitta. E falar, nossa, cara, não cheguei nem na metade. Qual é a minha visão de comparação? E hoje a internet, ela traz isso de uma forma muito forte. Muito. Se você não souber, não tiver plena consciência de onde você está, do seu ponto de partida, da sua caminhada até aqui, valorizar isso, a internet fica te jogando um peso que, olha, você deveria estar aqui, você poderia estar aqui. Essa comparação, ela adoece a autoestima. Eu acho que a maior doença que a gente tem hoje em dia é a comparação. É complicado. A gente se compara demais justamente porque existe hoje essa exposição das nossas vidas. Sim. Só que a gente tem que lembrar que a gente só expõe o que a gente quer. Exato. Não necessariamente aquilo é a verdade. Nunca é a verdade, né? Então, mas é difícil é o que você estava falando. Se a gente não estiver bem com a nossa cabeça, com a nossa realidade, até pra gente mesmo, olhar aquilo e falar, cara, eu tô vivendo errado. Exato. A galera é toda linda, todo mundo viaja, todo mundo é bem-sucedido, ninguém tem problema, ninguém chora, ninguém acorda feio, ninguém tem conta para pagar. Eu falei, gente, eu tô me matando de trabalhar. E às vezes não sobra para fazer o que eu quero e essas pessoas estão lá. É perigoso a gente entrar nesse meio da comparação. Exato. E eu costumo falar para as minhas pacientes, que chegam muitas pacientes, eu quero ficar com o corpo de fulana. Sim. Eu quero ficar, eu já tive paciente, eu vim para ficar com o seu corpo. Eu, por exemplo, eu falei, Aline, então, quero chegar aí nesse lugar, né? Como é que eu vou fazer? Vamos ver o que eu vou fazer aí, né? Nascer de novo, não sei o que você acha. Não, é que eu acho que, primeiro, existe uma carga genética, né? Eu sempre falo, você tem que se comparar com você em outras fases. Sim. Como você já foi, como a gente pode tentar chegar.
Sim. Mas sempre a comparação tem que ser com você. Porque é você que vai carregar a sua carga genética, você que vai carregar a sua rotina. E eu brinco com as pacientes que, pelo fato de ser gineco antes de ser nutróloga, eu não consigo ser tão radical como alguns nutrólogos são. Porque eu penso assim, como é que eu vou trazer essa mulher que tem 1, 2 filhos, que trabalha fora, para fazer um soro 2 vezes por semana? Sim. Ela vai deixar as crianças com quem? Ela vai sair do trabalho que horas? Então, assim, às vezes os meus tratamentos eles são um pouco mais longos, porque eu não consigo ser tão incisiva a ponto de falar, você precisa fazer isso, isso, isso. Cara, eu não consigo não ver a realidade da pessoa. Exato. Tem um livro, Aline, que chama Hábitos Atômicos. Ele é muito legal, estou montando uma aula de autoestima e eu vou colocar esse livro como repertório da minha curadoria de livros lá. E ele é importantíssimo. Por quê? Eu tô vendo aqui, né? Tô vendo no Instagram, paro lá na foto da Aline e falo, cara, eu preciso ter esse corpo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou na academia, mas eu vou de segunda a sábado. Aí vou lá, me matriculo na academia. Eu não vou sair do 0 a 100. Eu não vou passar de sedentária aí na academia 6 dias por semana. E aí é importante ter esse período de adaptação. Sim. E aí o que É acontece? extremamente importante. Eu falo, tô aqui sentada, sedentária, e decido que não, amanhã eu tô que nem a Aline, vou lá na academia, vou me matricular, vou de segunda a sábado, vou fazer 1 hora por dia e tal. E aí eu começo a falhar. Aí eu não vou, aí eu falto. E toda vez que eu falto num compromisso comigo mesmo, eu vou reforçando que eu não cumpro os meus combinados comigo. E aí eu vou me colocando num lugar de qual importância? Porque meu combinado com os outros eu não falho. Agora, o combinado que eu fiz comigo mesmo, eu vou falhar? Então, coloque metas possíveis, metas Exato. reais. Exato. Eu vou 2 vezes por semana. Aquilo eu consigo encaixar. Pô, não consegui nessa semana na terça, mas amanhã eu vou. É mais fácil eu trabalhar com esse tipo de meta realizável Sim. do que colocar uma meta impossível e falar, tá vendo, eu não consegui fazer de novo. E reforçar uma autoestima baixa. É frustração, né? Frustração. Quanto mais cobrança a gente tem em cima da gente, Exato. mais frustrações a gente acaba tendo. Porque a gente não vai conseguir bater todas as nossas metas. Exatamente. Então, eu falo que eu gosto de fracionar. Sim. Fracione as suas metas. É. Hoje, saiu do nada para 2 vezes por semana. Tá bom 2 vezes Já por não sou semana? sedentário. Não, mas já não é mais sedentário. Já é um passo Existe um período grande. de adaptação do seu corpo, existe um período de adaptação da sua cabeça. Sim. Né? A gente precisa programar isso. Sim. E aí é automático a satisfação que a gente tem quando a gente consegue bater uma meta. Exato. Isso aqui eu consegui. Sim. Acho que dá para partir para mais um. Exato. E isso reforça também a sua autoimagem com relação à sua competência da coisa. Sim. Porque você não Eu vai fui começar... capaz de. Eu fui capaz de... Eu realizei. Eu me propus e eu fiz. Então, depois que eu fizer isso por 1 mês e, poxa, olha, não falei, fica gostoso, fica legal, foi mais leve, aí você consegue acrescentar o Exato. próximo passo. E é Exato. assim que você vai construindo, porque você pode ter uma meta, que é o que você falou, nunca cumprir as metas que colocou ali para ele, mas eu nunca cumpri, vai me trazendo para um lugar de incompetência. Eu mesma, ao longo do tempo, vou não colocando fé na minha dieta, em que eu sou capaz de seguir uma rotina de exercício, porque eu falto muito comigo. Agora, quando eu consigo cumprir os pequenos compromissos, eu vou transformando o meu dia a dia rumo a uma construção de onde eu quero chegar. E aí deixa de ser um sonho para ser uma meta real, Isso. praticada. Isso é extremamente importante. Funciona muito nas consultas, quando a gente trabalha, é assim que funciona. Sim. Vamos um passo de cada vez. Claro, precisa existir um comprometimento, precisa ter o entendimento de que aquilo é sério. Exato. Não é porque é 2 vezes por semana que, essa semana deu para fazer uma, tá bom. Não, não tá bom. Exatamente. Se são 2 vezes por semana, são 2 vezes por semana. Sim, é inegociável, né? É inegociável. O que é inegociável comigo? Então, assim, poxa, às vezes eu pego um plano de dieta e eu não consigo seguir aquele plano 100%. Mas o que eu consigo seguir dentro do plano já está dentro do esperado para mim. Então, eu falo, isso. poxa, que legal. Eu já consegui tirar o que eu queria tirar num período de tempo, sabe? Então, são as conquistas, mas tem que ter um planejamento. Porque sem planejamento, não tem realização. Com certeza. Para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Por isso que eu falo, claro, uma gravidez às vezes acontece sem querer, mas normalmente hoje a gente tem essa intenção de ter uma estabilidade, vamos começar a pensar depois de tal coisa. Então, por que não se programar também a parte de alimentação, a parte de saúde, para a gente... Vamos pensar em engravidar, tem esse planejamento, vamos fazer essa suplementação pré, vamos fazer essa suplementação durante, vamos fazer essa suplementação na amamentação. Para isso precisa de um planejamento. Claro, nem sempre vai sair como a gente planejou, né? Sim. A vida com o neném é muito diferente, a rotina com o neném é muito diferente. Então, às vezes eu tenho pacientes que se programam e falam, cara, não tá rolando porque a vida realmente mudou muito. Sim. E tudo bem. Então, a gente vai refazer aquela estrutura, vai planejar de uma outra forma para que caiba na sua realidade
realidade agora. Sim. Né? Mas o planejamento, para tudo, é muito importante. Exato. E independente de filho ou não filho, Sim. né? Eu falo que eu não gosto de trabalhar com projeto verão. Eu gosto de trabalhar com projeto vida. Sim. Mas, até para o projeto vida, a gente precisa se planejar de forma... coisas curtas. Sim. Até meio do ano, vamos tentar entrar com 3 vezes na semana, então? Sim. Vamos tentar diminuir a quantidade de doce, vamos tentar diminuir a quantidade de bebida alcoólica. Sim. Hoje em dia, a mulherada realmente está consumindo muito mais bebida alcoólica, né? Você sabe que quando eu casei, Aline, todo dia eu cozinhava, eu adoro cozinhar, que agora não dá mais tempo, mas eu gosto muito de cozinhar, fiz curso antes de casar, bem legal. E aí, fui pôr em prática os cursos e eu cozinhava. E todos os dias eu tomava um copo de uísque, um copinho com gelo, cozinhando. E aí, quando eu fui na primeira nutróloga que eu fui na vida, a doutora Liliane Opperman, eu falei, então, doutora, aí todo dia eu tomo ali um whiskyzinho e tal, mas acho que dá pra reduzir, assim, umas 3 vezes na semana e tal. E ela ficou me olhando, cara, você é alcoólatra. Eu falei, não, mas quê? Alcoólatra? Mas isso é um exagero, né, doutor? Um exagero. Eu tomo um whiskyzinho ali com gelo, já deixo no freezer, que ele fica tipo um licor, eu coloco assim no copo. Diariamente. Pouquinho só para cozinhar. Ela falou, tudo bem, mas todo dia, e você tá me falando que é difícil para você abrir mão? Já é um vício. É um vício. Isso é um vício. Isso é um vício, sim. Então, eu saí de lá, eu fui lá para pegar um cardápio e saí com um choque de que eu era uma alcoólatra. E aí, eu falei, não, eu não vou mais tomar esse whiskyzinho. Não vou mais tomar, vou cortar, vou tomar só de final de semana, tal, uma coisa. E eu não conseguia cortar. Aline, eu falei, a partir de amanhã eu não vou tomar mais. Aí chegou amanhã, eu falei, não, segunda eu começo com isso aí. E assim, eu pulei 2 semanas adiando para não parar de tomar o meu uísque. Eu falei, cara, eu acho que eu tô com um problema real de alcoolismo, sim. E aí eu parei. Quando eu cortei, eu falei, não, eu vou substituir esse hábito. Aí eu substituí, eu tomava água com limão e bastante gelo. Eu fazia gelo de coco, de não sei o quê. Eu não via a mesma graça. Mas eu não conseguia não tomar nada. Olha que louco. Porque era o hábito. Eu ia falar isso. Os hábitos a gente recria. Sim. Não que seja fácil. Não, foi difícil pra mim. Não é fácil. E também não gostei daquela água com limão, parei, não fui tomar nada, continuei cozinhando. Refiz isso. Mas talvez se eu não tivesse uma pessoa que me alertou ali, eu não teria prestado atenção naquilo. Porque se normalizou muito. É. O social da bebida se normalizou muito a bebida alcoólica. Sim. Então, é uma droga tanto quanto cigarro, é uma droga tanto quanto crack, é uma droga tanto quanto... Né? Que é socialmente aceito. Exatamente. E aí, hoje, como eu só trabalho com mulher, né? Isso eu vou negociando em consulta. Eu falo, olha, eu brinco que eu tive uma paciente que ela chegou para mim já com 60 e poucos anos e tudo, casada há 40, e todos os finais de semana, sexta e sábado, ela e o marido tomavam uma garrafa de vinho cada um. Nossa. O que eu pensei? Se eu falar para essa mulher parar de tomar o vinho, eu acabo com o casamento dela, ela nunca mais volta comigo. Sim. Né? Das duas, uma. Sim. Então, a gente negocia. Por isso que eu falo, eu tenho essa noção de que o dia a dia de cada um é difícil e a gente precisa... Não existe aquela obrigatoriedade. Tem que ser... Você tem que comer de 3 em 3 horas. O que você faz da vida? Você consegue parar para comer a cada 3 horas? Não. Nem eu consigo. Sim, é difícil. Né? Então, eu negociei com ela. Falei, então, a gente vai fazer o seguinte. Você vai começar escolhendo ou sexta ou sábado para tomar a sua garrafa de vinho. Sim. Aí ela falou, mas eu posso tomar? Eu falei, olha, é a melhor opção? Não. Álcool é caloria vazia, tem uma série de comprometimentos metabólicos. Né? Eu só penso no músculo, né? Exato, falar, exato. Eu estou tomando a creatina para ajudar e eu tomo álcool para destruir. Obrigada. Meu organismo deve falar, nossa, o que você quer, querida? Isso. Não estou entendendo. Entra num pequeno colapso. O que você quer fazer? Mas eu falei para ela, dentre a gente beber 2 litros de álcool por semana, passar para beber 1, já me ajuda. Sim. A partir do momento que a gente conseguir melhorar isso, a gente vai começar a escolher datas. No dia que for ficar em casa vendo um filme, não vai beber. Sim. Ah, tem um social, não, tudo bem, naquele dia a gente bebe. Vai passar de 1 garrafa a 2 taças. Sim. Isso é adaptável. Claro, precisa de um planejamento e muitas vezes precisa de ajuda medicamentosa. Exato, exato. Mas é um planejamento que a gente tem que começar a pensar. E para a mulher moderna, que é mãe, que trabalha fora, que cuida de casa, cuida de filho, cuida de marido, cuida de si mesma, precisa de uma válvula de escape. Sim. E então, às vezes o álcool a bebida entra vem justamente aí, né? Porque dá uma relaxada. É. O treino também dá.
Nossa, eu ia trazer isso agora. Eu parei com essa historinha, falei, vou comprar marmita fit, não vou cozinhar mais. Comprava de uma amiga maravilhosa, a Cris, chama Food Light Funcional. O Instagram dela eu vou deixar aqui também para vocês comprarem lá, porque a comida é boa, não é aquela comida sem tempero e tal. Ela entrega fresquinha, você que congela. Então ela não vem congelada. É muito gostosa a comida da Cris. Comecei a comprar lá com as marmitas, aceitava VR, na época eu trabalhava no banco ainda. E para mim super funcionou e falei, substituir isso pelo treino. Então eu treinava à noite, também me dava um barato, eu também ficava animada, também era super legal e pronto. Gente, parece bobagem, mas o treino, a atividade física, tem muito paciente que fala que eu vou ficar mais cansada porque eu vou acumular mais um gasto, né? Na verdade, a atividade física libera tantos hormônios e tantas substâncias boas para o nosso corpo que ela deixa a gente muito mais disposta depois. Sim. Né? Então, passa a ser o relaxamento da bebida alcoólica. Sim. Passa a ser, muitas vezes, aquela 1 hora da terapia que você não tem tempo para falar com alguém, você conseguiu 1 hora para ir para academia, você vai voltar diferente. Eu sempre falo que eu nunca me arrependo de ter ido. E o reforço da capacidade, porque da autoimagem, porque eu combinei e eu cumpri. Eu fui. Eu consegui me vencer. Se você não consegue vencer a você mesmo, o que você vai vencer na vida? Exatamente. E a nossa meta é ruminativa, né? A nossa mente, ela é ruminativa. Então, ela vai ficar falando pra você, não vai. Ai, tá chovendo. Ai, tá muito sol. Ai, tem aquele pessoal chato da academia. Ai, não vai hoje. Então, você vai ficar... Não ouve isso, só se troca e vai. Não, tenta evitar os pensamentos nessa hora de treinar, porque todos vão ser jogando contra. Sim. Então, não pensa, toma o seu pré-treino, que depois que você tomar o pré-treino, aí você não tem alternativa. Você fica meio que... Precisa ir. Exato. Eu, pelo menos, fico numa operação. Se eu tomar, acabou. Eu não tenho, pode chover granizo que eu vou, sabe? Só tenham isso em mente. Então, eu nunca me arrependo de ter ido treinar. Eu me arrependo por não ir muitas vezes. Exato. Mas eu sempre saio melhor do que eu entrei de um treino. Mesmo. Sempre. Fisicamente, mentalmente. Os hormônios. Os hormônios funcionam diferente. O intestino funciona bem, o sono mais regulado, diminui efeito de menopausa, diminui cólica menstrual, diminui efeito de TPM. Diminui depressão. Estudando sobre a depressão na situação da psicanálise, eu caí num estudo de neurociência, que eu achei muito interessante, como que o treino, a fase concêntrica do exercício, excêntrica lá, a contração do músculo, e essa fase que a gente faz com intenção. Não é só fazer lá e tem que fazer 10. 10, acabou. Não, fazer de forma concentrada, fazer respeitando o movimento, o limite do movimento, a amplitude, fazer de uma forma consciente, isso gera novas conexões neurais, já é cientificamente comprovado. Então, olha que efeito legal, novas sinapses, sabe? Hoje a gente sabe que muitos neurotransmissores são feitos no intestino. Então, é poderosíssimo. O intestino é o segundo cérebro do corpo. Poderosíssimo. E muito. Aí, nessa época que eu fui com essa nutróloga, logo que eu casei, que eu comentei aqui, eu fui porque eu tive umas crises de pânico. Eu não estava estudando psicanálise ainda, eu não entendia nada dessa parte. Fui estudar, um dos motivos pelo qual fui estudar psicanálise foi isso. E eram umas crises assim que eu tinha pânico de estar em público, eu tinha pânico de estar no mercado, e foi do nada. Nunca tive. E, de repente, eu falei, nossa, eu preciso sair daqui, que eu acho que eu tô infartando. Acho que eu tô... E aí, fui parar no PS algumas vezes, achando que eu tava morrendo, infartando e tal. E aí, a médica no PS falou, há quanto tempo você tem crise de ansiedade? Nossa, eu tô morrendo aqui, a mulher vai falar que eu tô ansiosa, sabe? Não, era ansiedade real. Ela me deu uma medicação e eu fui parar nessa nutróloga. E ela falou, não, sua serotonina tá no pé, sua vitamina D tá no pé, você não treina, tá bebendo uisquinho todo dia, você quer o quê? Você quer ter o quê? Tá saudável? Não vai estar. Então, vamos remodelar isso daqui. Acabou. Foi 1 mês do que ela me pediu fazendo, e eu tomei na época, acho que probiótico. Sim. Tomei serotonina, tomei a vitamina C, ômega 3, e um monte de coisa que tem muita gente que reclama, que fala que o nutrólogo pede muito exame. É que, na verdade, a gente tem que pegar a base do seu metabolismo como um todo. Sim. E organizar aquela base. Sim. Que muitas vezes os maiores problemas estão na base. Se a gente não organizar aquilo, você vai no psiquiatra, você vai tomar um antidepressivo, sim, você vai, de repente, até se enfiar em uma terapia, sim, que não é das melhores. Tem de tudo. Tem. Gente, terapia é uma coisa muito séria, e assim como o médico tem que ser escolhido a dedo. Porque, senão, gente, tem cada terapia maluca aí. Eu já fiz um grupo de terapia que eu fui de curiosa. E aí cheguei e tinha comigo umas 30 pessoas. Era um retiro. Você entra lá na sexta-feira, você passa o final de semana lá, numa imersão, e você sai no domingo à noite. E uma das dinâmicas daquela terapia era você ir no próprio enterro.
Então tinha uma música fúnebre, um caixão. Falei, que diabo é isso? E eu tava, na época, com a síndrome do pânico, Meu tá? pai do céu. E eu falei, isso vai me ajudar. E entrei lá, e quando você entra naquela música fúnebre e tudo, e você olha o caixão, é a sua foto lá. O que isso acrescenta Tudo bem, você quer pôr uma reflexão que a vida tem uma finitude? Pode ser, mas não precisa ser um impacto desse, porque você não sabe o tipo de gatilho que você está acionando ali na pessoa. Eu, no caso, estava com uma síndrome de pânico. É lógico que eu piorei depois dessa dinâmica. Não preciso nem falar, né? Mas olha a irresponsabilidade do grupo que cria isso para 30 pessoas. E o que eu gosto muito na parte da nutrologia é que a Aline não tá olhando ali na consulta uma mulher de 30 e poucos anos que foi mãe de 2 crianças. Não, ela tá olhando a Jaqueline. A Jaqueline, dentro da rotina possível dela, o que eu posso encaixar aqui para melhorar os objetivos dela? De ganho de massa muscular ou pelo menos preservação, de libido? Como é que eu posso ajudar a Jaqueline? E isso é muito legal na consulta porque é individualizado. Sim, não existe uma coisa que se encaixe, não. Então, todas as mulheres de 30 e poucos anos têm que tomar isso aqui. Isso não existe. Não, né? receita de bolo para corpo humano não existe. E terapia também não. Para terapia Tenho certeza, tenho então, certeza. não dá para você montar um grupo de 30 pessoas que vai mudar a vida de E sem todos. saber o perfil de cada um, sem saber o histórico de cada um. Por isso Exato. que existe, eu falo, na consulta a gente fala muito, né? Minhas consultas duram muito, principalmente as primeiras consultas. Porque eu preciso entender tudo que trouxe aquela pessoa ali comigo. Né? Qual foi o histórico alimentar que trouxe ela até aquela condição? O que aconteceu com ela para chegar comigo daquele jeito? E também, doutora, quantas vezes ela tentou e não conseguiu? E tentou cumprir com como? ela? Tentou como? Quantas vezes eu tirei antidepressivo de paciente? Olha. Porque ela tinha um problema de tireoide basal. Olha. Hipotireoidismo Só que pode... as disfunções comportamentais e de pensamento dela levavam para um caminho que podia indicar uma depressão. Sim, por e exemplo. estavam tratando a depressão, que ela não estava se sentindo melhor. E ela com hipotireoidismo de base, com toda a parte de vitaminas completamente bagunçado. Sim. A gente organiza, é o que eu falei, a gente organiza a base metabólica dessa pessoa, dessa paciente, a gente melhora o resto. Claro que existem casos e casos. Sim. Mas muitas vezes se deixa de ver a base para olhar o pontual. Sim. Você está sentindo cansaço e desânimo. Então, a gente vai tratar o desânimo. Mas por quê? Qual que é a base desse cansaço e desânimo? Sim. Não está faltando ali alguma suplementação do básico? Sim. Como que é a alimentação dessa pessoa? Ela não come uma fruta na vida e acha que vai ter todas as vitaminas em dia. Sim. Ai, meu Deus. Então, assim, a gente precisa entender a base disso. Sim. E acho que é aí que o meu trabalho funciona bem até, porque eu consigo olhar, como você falou, eu, como ginecologista, eu ficava muito em útero, ovário e mama, útero, ovário e mama. E mulher é um universo muito maior do que isso. Complexo, né? Muito maior do que isso. Sim. Então, eu fui para a nutro justamente por isso. E as coisas conversam muito, né? Ginecologia e nutrologia conversam muito. Sim, é tudo interligado, né? Muito. Não dá para tratar só uma parte e não olhar para outra, né? Não dá, não dá. E eu acho que tudo que afeta mesmo o ser humano, inclusive falando da psique, e aí depois da psicanálise eu fui fazer uma pós em neurociência, eu falei, tá tudo interligado, não dá para a parte de teoria negar a ciência, os estudos que a ciência mostra que já são evidências importantes do caminho que a gente tem que seguir, e às vezes a terapia meio que não olha para isso, sabe? Para os estudos da neurociência. E o contrário também. Sim. Às vezes a ciência ignora o que a terapia pode trazer de bom ali para ajudar, como se as coisas fossem um pouco antagônicas. Eu percebo na psicologia, tem algumas amigas psicólogas que elas falam, Jaque, mas você tinha que fazer a psicologia para além da psicanálise, né? A psicanálise é uma das escolas que a psicologia estuda. Mas eu tenho muita amiga psicóloga que depois fez a pós em psicanálise porque eles não se aprofundam tanto naquilo, né? E então, são vertentes, mas às vezes a terapeuta, a psicanalista ali que segue só psicanálise, embora ela tenha feito psicologia, ela é meio antagônica a outras técnicas como a terapia cognitivo-comportamental, coisas assim. E eu acho que tudo é complementar. Se eu pego uma pessoa que está numa depressão profunda, numa situação de toque, né, que é um transtorno repetitivo ali, eu posso piorar muito essa pessoa se eu for numa linha que a psicanálise vai de aprofundamento da questão. Então, a pessoa está com uma depressão crônica, eu vou me aprofundar na questão, eu preciso de técnica que tire ela do quadro, desse quadro. Do quadro agudo, né? Então, ela precisa de uma terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, né? Então, precisa ter esse olhar multifatorial, né? E eu acho isso E bem são importante. coisas que eu acho que, como você também acontece, que gera muito questionamento. Muito. As pessoas querem entender mais, querem saber mais, porque não é
o mais comum da gente ver, né, os profissionais trabalhando. E acho que isso foi o que aconteceu também com as nossas perguntas, né? Teve bastante perguntinha aí. Teve bastante pergunta, vou colocar aqui agora na tela para vocês, porque eu coloquei no Instagram que a Aline ia participar aqui do podcast, as meninas já foram mandando perguntas que elas queriam que fossem respondidas aqui. Eu adorei que teve bastante participação, eu adoro isso. Eu trouxe algumas só, porque senão foi pouco, a gente ia né? ter que fazer um programa só respondendo as perguntas. Se quiser, mas foram perguntas legais. Ó. Muito. Vou começar lendo uma aqui, e aí a gente vai meio que na ordem ali para responder. Ó. Como fazer um plano para perda de peso sem afetar a amamentação? Dá? Dá, tudo dá. Planejamento. Sim. Né? Primeiro, a amamentação realmente é uma fase da mulher que a gente não pode restringir muita coisa. Né? Tá. A gente tem que realmente ter um balanço nutricional para essa mulher, para primeiro ela poder nutrir esse neném de forma completa, né? Porque se a gente restringe muito ela, ela também se restringe ao que passa. Sim. E para a gente não deixar essa mulher consumida. Porque, no fundo, a amamentação é isso, né? Ela está sendo consumida. Então, a gente tem que ter um balanço do que entra e do que sai. E aí entra a suplementação, aí entra realmente a conta de caloria do que entra e do que sai. E sim, é possível fazer uma perda de peso. Na verdade, a própria amamentação ajuda a gente a perder peso. Porque o metabolismo da mulher que amamenta é muito mais acelerado. Sim. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso a nosso favor. Uhum. Né? Então, a gente tem, sim, algumas restrições que a gente pode e deve fazer, mas de forma balanceada, para que a gente não deixe de passar nada que precisa para esse neném. Sim. E para que essa mulher também não fique consumida, deixando de consumir aquilo que precisa. Sim. Né? Eu não sou de forma nenhuma carbofóbica. Eu acho... Não, a gente vive numa sociedade carbofóbica. Sim, eu exato. falo para as pacientes... Low carb. Eu falo, gente, para com isso. Tem que ir no médico, pegar o seu tem que cardápio. o low carb, de repente, em horários específicos, a gente diminui um pouco o consumo, porque também o metabolismo vai estar mais diminuído. Mas, por exemplo, uma mulher que treina no período da manhã, ela tem que ter uma janta com carboidrato. Quando eu falo para comer carboidrato à noite, a pessoa quase cai da cadeira. Né? Sim. Teve uma paciente que teve uma paciente que eu falei que ela ia correr. Eu tenho algumas pacientes que são atletas ou aspirantes a, né? Sim. E ela falava, eu vou correr. Teve uma vez que eu passei mal na corrida, eu fiquei com medo e tudo. Eu orientei simplesmente a comer um carboidrato antes de dormir, na noite anterior da corrida. Porque ela ia correr de manhã. Ela ia correr de manhã. E aí ela falava, se eu como muito antes de correr, eu passo mal, eu fico pesado. Eu falei, não, você tem que correr, você tem que comer na última refeição antes da sua corrida. Tá. Ela comeu batata antes de dormir. E correu 15 quilômetros felizona. Olha. E ela voltou e falou, minha família inteira agora come batata antes de correr. Ela tinha um substrato ali, porque Sim. o músculo ia exigir dela. A gente tira a energia do corpo do carboidrato. Certo. Então, eu deixar uma lactante sem carboidrato... Sim. Eu vou deixar ela estendida numa cama o dia inteiro. Ai, meu Deus. Porque ela vai estar sendo consumida, ela vai estar transferindo aquilo pela amamentação e não vai estar tendo de onde tirar energia. Sim. Então, mas dá para perder peso sem tirar carboidrato? Dá. Sim, que legal. Porque existem tipos de carboidratos, né? A gente também tem que escolher a qualidade do que entra. E existem ciclos que a gente pode fazer de carboidrato ao longo do dia. Sim. Então, a gente faz o cálculo metabólico. Quando o metabolismo estiver mais lento, a gente vai evitar aquele período de carboidrato. Sim. Dá super para fazer, sim. Mas aí eu preciso ter essa paciente e entender qual é a rotina dela, como é que tá o chão metabólico dela para a gente sair dali. de onde você está partindo, né? Exato. Os exames, tudo, né? DIU com ou sem hormônios? Ainda não coloquei com dúvida. Tá. Não existe melhor ou pior, né? A gente precisa entender, primeiro, qual é o objetivo dessa paciente? Se é só evitar uma gravidez? Existe algum problema de menstruação? Menstruação é um problema para essa paciente? Eu odeio menstruar. Quando eu fui um problema para você. Foi um critério para mim. Assim, tem algum que eu não menstrue se eu colocar esse aqui? Então eu quero esse. Existem contraindicações para usar hormônio? Então, assim, o melhor ou pior depende. Para quem? Para quê? Sim. Né? Particularmente, pessoa física, Aline, eu não gosto de menstruar. Eu odeio também. Eu acho que a mulher fica muito mais livre quando ela não menstrua. Sim. Né? A gente tem muito mais opção quando a gente não menstrua. Então, eu, particularmente, não tendo nenhuma contraindicação, gosto muito dos DIUs hormonais. Sim. Né? A gente fica protegida da gravidez durante 5 anos. A gente evita a menstruação. A grande maioria para de menstruar, mas tem algumas que ainda ficam com uma menstruação mais leve. Sim. Diminui TPM, diminui cólica, né? Dá essa flexibilidade muito maior para a mulher treinar, por exemplo, para ela ter vida, né? Sim. Mas tem mulheres que
ou não podem, ou não querem usar nenhum tipo de hormônio. Sim. Tudo bem, a gente tem os DIUs não hormonais. Dependendo, por exemplo, da quantidade de fluxo menstrual dessa mulher, eu não colocaria o DIU de cobre, colocaria o DIU de prata, porque não aumenta tanto o fluxo menstrual. Certo. Mas eu preciso entender como é a relação dessa mulher com a menstruação, Sim. né? Se existe alguma contraindicação hormonal e o que ela espera desse DIU. Sim. Mas amo o DIU, acho que é um dos contraceptivos que eu mais indico, tanto hormonal quanto não hormonal. E lembrar que, na verdade, o DIU hormonal é o que menos tem comprometimento metabólico, porque ele tem uma absorção quase que local. Né? Ele não tem uma absorção tão grande pelo corpo dos hormônios. Que legal. Então, muito diferente do anticoncepcional oral, da injetável, do próprio adesivo. Sim. Então, dentre os anticoncepcionais hormonais, o DIU é o que menos tem comprometimento metabólico. Legal. Mas aí eu preciso entender bom para quê? E para quem? Legal. Como o puerpério afeta o nosso metabolismo? Puerpério. Puerpério, para quem não sabe. O que ele não afeta? Acho que essa que é a pergunta. O puerpério são aqueles... A gente tem uma data aí, os 42 primeiros dias pós-parto. É um período muito complicado para o nosso metabolismo. Período crítico. Crítico. Na verdade, a gente tem, durante a gravidez, a gente é um pool de hormônios, né? A gente tem uma série de hormônios ali para manter a gestação, que são produzidos, inclusive, pela placenta. Sim. De repente, a gente tira a placenta, que é um órgão produtor de hormônio. Então, aquele boom de hormônios, a gente tirou de maneira abrupta. De um dia para o outro, não existe mais um órgão que produz hormônio. E existe a transformação dos hormônios, que era para manter uma gestação, agora para fazer produção de leite. Sim. O nosso corpo literalmente vira de cabeça para baixo da parte hormonal, né? Isso afeta muito O mental? muito o mental, mas muito mesmo. Tanto que existe um termo que chama blues puerperal, que não Nossa, é eu tenho uma amiga que só depressão chorava. pós-parto. Sim, amiga assim que ficou assim louquinha. Eu tenho uma amiga que ficava apaixonada pelo filho, meu Deus. É um período completamente que você Uma diferente da outra. né? mas não dá para contar com aquela mulher mentalmente Não, naquele nem um período. pouco. Tem que ficar alguém ali vendo se tá tudo bem. Porque É um não período tá. de privação de sono. Cansaço. Porque além, claro, da demanda do neném que precisa, né, trocar, amamentar e tudo, existe a preocupação daquela mãe que eu não passei, mas como eu trabalho com isso há um tempo, toda mãe fica preocupada se o neném está dormindo, se está respirando, Sim. se não virou de lado. Então a mãe, principalmente nesse começo, não desliga. Sim, Ela está 100% do tempo ligada, sim. né? Então é um período em que realmente E existe ela tá sangrando também. E ela sangra. Sangra muitos dias. os 42 um dias período pós-parto ainda chato. é normal, que a gente chama de loquiação fisiológica. E é difícil. Não é uma menstruação, é o sangramento pós-parto natural, Nossa, é muito... que é o tempo que o útero demora para ele voltar. A gente sai de um útero que é uma pera, Sim. vai para uma melancia, existe um tempo para ele voltar a ser uma pera, Sim. né? E esse período que ele está em contração, ele vai expulsando um pouquinho de sangue. E dói. Essa Dói. contração, ela dói. Inclusive, quando amamenta, Dói o peito também. dói da cólica. Sim. Durante a amamentação, Eu a gente sentia libera muito. ocitocina. Sabe que o Cauã não, mas a Malu, era ela chegar no meu peito pra sugar, eu já sentia cólica junto. Parecia que ela tava sugando do meu útero. Olha que como o corpo Cara, humano que da dor. gente é lindo. Escuta essa. Quando a gente amamenta, um dos hormônios que a gente libera na amamentação é a ocitocina. Sim. Segura esse nome. Tá. Ocitocina, a gente usa a ocitocina para indução de parto, Eu usei. no sorinho. A ocitocina, ela faz contração do útero, da fibra do muscular do útero, tá? Então, é bom pra gente nesse período pós-parto que, quando a gente tem a liberação da ocitocina, esse útero vai contrair, porque é o que eu falei, ele tá voltando de uma melancia para uma pera, Certo. tá? Então, é natural que no período de amamentação, libere a ocitocina, o nosso útero vai contraindo e dá essa coliquinha Tá. durante a amamentação. Coliquinha é uma dorzinha assim que ela fala. Ah, É uma coliquinha. Exatamente. Coliquinha, bem forte. Já ouviu falar no hormônio do amor? Sim. É a ocitocina, que é liberada num período que você tá num contato direto com o seu neném. Existe aquele vínculo da mãe que amamenta. Sim, porque aí você vai falando, meu Deus, que neném lindo, que neném perfeito. E ele tá lá mamando e você vai. E é o hormônio do amor, né? É o hormônio do amor. Então, a ocitocina, que é um hormônio fisiológico para voltar o corpo da mulher ao seu que era, também é considerado hormônio do amor, porque é esse hormônio liberado no momento de total afeto e vínculo da mãe com o neném.
Ai, que Eu acho isso a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu acho lindo. Mesmo, é muito gostoso. Eu acho lindo. Então, não dá para dizer uma coisa só que afeta o puerpério. Na verdade, realmente, o nosso corpo vira de cabeça para baixo. Como eu falei, instintivamente, o corpo está prezando pela sobrevivência daquele neném. Sim. Então, é um período que o seu corpo não vai responder de uma forma natural para uma perda de peso. Tanto Sim. é que a gente não vai começar a pensar nisso logo de cara no puerpério, né? A gente precisa desse período adaptativo. E, assim, metabolicamente é o caos. Sim, exato. E não só tenham certeza que o puerpério acaba. Exato. Tem luz no fim do túnel, gente. Aquilo não vai ser o resto da vida. Então... E aí eu acho que muito importante, porque não vai dar para mexer no metabolismo agora. Puerpério não vai dar, entendeu? Para você fazer isso. O que você pode fazer é buscar uma ajuda especializada com relação à terapia. Tem muita terapeuta no sentido de psicanálise e psicólogas especializadas nessa fase de puerpério, da primeira fase da maternidade, que eu acho importantíssimo. Se você acha que está te atrapalhando nas outras relações que você tem, porque no puerpério você continua sendo uma relação familiar ali, onde você também é filha, onde você também é esposa, então o papel é complexo. Muito. Só que eles passam a não existir e só existe você e o bebê. Como é que você lida com isso? Se você achar que precisa de ajuda, busque ajuda. Não é vergonha, não é uma limitação sua, é um processo que você vai passar. Se está difícil o processo, busque sim uma ajuda que vai te deixar nesse caminho de uma forma mais leve. Perfeito. Né? Pode ser um pouco mais leve. Com certeza. Existe relação do baixo ganho de massa muscular com a amamentação? Sim. Essa eu já sabia. Essa você passou, inclusive. Passei. Vamos lá. A amamentação, como a gente já conversou, é um período em que a mulher está dividindo os seus nutrientes com o leite para alimentar aquele neném. Certo. Né? Então, para você ganhar massa muscular, você precisa ter um nível, né, uma ingesta e um nível de, principalmente, proteínas muito maior. Como se produz massa muscular? Como se produz músculo? Certo. A gente precisa ter a quebra da fibra muscular, que é o treino. Né? Precisa fazer força. Certo. E a gente vai completar essa fibra muscular com aminoácidos, que são as porções menores, são os tijolinhos menores da proteína como um todo. Sim. Tá? Eu tô mentindo de aminoácido, tá, gente? A gente fez o aminoácidos, eu tomo 4 cápsulas de manhã, 4 cápsulas de tarde e um kit de aminoácido pré-treino. É isso aí. É isso aí. Então, na amamentação, a gente está dividindo esse aminoácido, na verdade, tudo, né? Com o leite para oferecer isso para o neném. Sim. Dificulta, claro, o ganho de massa. Aí a gente tem que entrar com um aporte de proteína como um todo. Sim. A gente pode isolar o aminoácido como a gente fez com você. Sim. Claro que de forma que também não vá extrapolar isso na amamentação, de uma forma controlada. Sim. Mas dizer que eu vou ganhar massa muscular no período de amamentação é muito difícil. A gente tem que proteger a perda. Sim. A partir do momento... Tá, gente? Eu ganhei um músculozinho aqui. Você tem que respeitar a mãe aqui também, o resultado também. Eu ganhei um músculozinho. Mas você faz toda a sua parte, né? Faço toda a minha parte. Não é milagre, aí você faz toda a sua parte. Porque eu fico meio neurótica, assim, tô investindo nisso, eu tô treinando. Eu vim aqui, sofri uma hora na academia, eu não vou fazer o resto? Exato. Não tem como. É esse o pensamento. Mas tem total relação, sim. Tem como a gente driblar. Sim. Não vou dizer que eu vou te deixar a Graciane durante a amamentação, porque eu não vou. Espera que eu vou chegar a Graciane, vou marcar ela aqui no... Mas parando de amamentar, a gente consegue chegar próximo. Mas tem muita relação, tem sim. Que a gente consegue dar uma driblada, com certeza você é a prova viva disso. É verdade. Eu amei já os resultados, amei. Muito legal, mas eu tô seguindo a risca ali, eu faço direitinho. Já acordo cansada, mas durmo bem. Libido zero depois que fui mãe. Falamos bastante disso aqui hoje. Mais uma vez, né? Na verdade, como eu falei, libido feminino é multifatorial. Então, assim, vai do bom dia que você recebe de manhã, vai de como você é tratada ao longo do dia, vai de como você se enxerga, vai de como você tá em relação ao seu trabalho, tá em relação à sua utilidade no mundo. Tem muita coisa envolvida na libido. Sim, é diferente do homem, multifatorial. É diferente do homem que, teoricamente, o homem, ele... Mais uma vez, eu sempre volto para as coisas da natureza, porque a gente faz parte da natureza, né? Sim. Geralmente, macho é aquele que foca. Sim. Ele vai olhar para aquilo e vai resolver aquilo. Sim. Mulher, a gente ele ignora outros estímulos ou distrações. Homem consegue. Se ele está assistindo televisão, você passa na frente dele e ele continua assistindo televisão. Sim. Você chama, ele continua assistindo. Sim. Tá ali.
né? A gente está vendo televisão, mas a gente sabe onde estão os filhos, a gente está pensando se vai tocar o telefone, a gente escutou se chegou gente no vizinho, a gente sabe tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Sim. Né? Libido é assim também. Sim. Homem, naquele momento que ele está, né, com tesão, eu vou falar. Sim. Nada bala. Ele está com tesão. Ele pode estar sendo ameaçado de morte lá fora. Mas o tesão dele tá. Aqui, naquele momento, ele está com tesão. Sim. O filho vai chorar. Tudo bem. Para ele, aquele é o momento de ter relação. Sim. A gente não funciona assim. É né? verdade. Fora que, claro, o hormônio funciona também muito para libido, né? Homem produz testosterona muito mais do que a gente. Sim. Né? Então, os níveis basais do homem já são muito mais altos do que os nossos. E o homem não tem o puerpério, tá, gente? Não. Ele vai viver o seu com você. O meu marido é super parceiro, coitado, ficou ali no apartamento. Mas os hormônios dele não mudam. Ele tá ali, ó. Né? No platô dele ali. Exato. Quem tá no que eu comentei dos picos e vales somos nós, né? Exato. Até existe a andropausa masculina, que existe a nossa menopausa, né? Sim. Mas existe a andropausa masculina também, mas não é uma forma abrupta como a gente. Tá. O que acontece na menopausa? A gente tem os ovários, a gente nasce com os ovários, a gente nasce com um número certo de óvulos, a gente não nasce madura, a gente amadurece esses ovários quando a gente menstrua. Olha. Tá? Que é a puberdade. Naquele momento, a gente começou a funcionar a função reprodutiva feminina. A gente vai gastando os óvulos ao longo da vida, vai chegar um momento que não tem mais óvulo. E aí o ovário para de funcionar porque não tem mais o que liberar. Sim. Esse é o momento da nossa menopausa. Então, o ovário, ele literalmente... muda, né, de mulher para mulher. Eu não Muda. posso falar assim, olha, com 45 anos você vai ter a menopausa. Muda muito. A média estimada de população feminina é dos 48 aos 52. Tá? Isso é uma média. Sim. Não é assim para todo mundo, mas é uma média. Quando a gente chega nesse período de menopausa, a gente literalmente para de funcionar. O que era produzido até então, parou de ser produzido. É abrupto, é radical. Por isso que o corpo tem tanta... Aí ele vai gerando compensações, né? Sim. Peraí, isso aqui faltou. Então, como é que eu vou compensar isso aí? Só que é muito abrupto, é muito rápido. O homem, ele produz o espermatozoide do dia que ele nasce ao dia que ele morre. Ele não para de produzir nada. Certo. Claro que nós somos uma máquina, existe um desgaste natural. Então, o homem, ele, ao longo dos anos, vai ficando mais velho, ele vai diminuindo a produção hormonal. Sim. E o corpo vai criando essa adaptação. Sim. Então, a andropausa é aquele homem um pouco mais cansado, que talvez tenha mais dificuldade em manter uma ereção, talvez tenha uma maior dificuldade. Talvez. Porque se o homem tiver 100 anos e o negócio funcionar, ele pode ser pai, inclusive. Ai, gente, entendi. Então, essa variação é muito diferente. A gente encara o sexo muito diferente dos homens. Já hormonalmente, a gente tem essa diferença. Sim. Né? Eles produzem muito mais, eles produzem até o final da vida. A gente tem vida útil de produção hormonal. Então, assim... libido, independente de amamentação, de filho, de puerpério, varia demais. Sim. E o que a gente começou a conversa falando, culturalmente, mulheres não foram programadas a pensar em sexo tanto quanto homem. Sim. Graças a Deus isso está mudando. Sim. E hoje a gente tem 2 mulheres, mãe, profissional, falando sobre sexo. Exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E é Né? importante. Muito. Eu amo falar sobre isso. Sim. Eu acho que a sexualidade, o que a gente está falando, a energia sexual libera muitas outras energias dentro da vida da mulher. Então, eu sou uma mulher que pergunta sobre masturbação na consulta. Sim. E, nossa, já vi caras assim, doutora? Resposta, Até o mercado de sex shop mudou e melhorou muito. Sim. Porque a voltado gente pra tinha... mulher, porque antes era voltado totalmente para o homem. E assim, os produtos femininos eram criados por homens. Sim. A gente só tinha vibrador em formato de pênis. Sim, e aqueles gelzinhos que esquenta e esfria, que você fala, ai, que diabo é isso? Né? Aí, hoje a pra gente mim, tem que sugador tem de pra mim aí? clitóris. É. Isso foi, acho que, a melhor invenção que fizeram no mundo do sex shop. Gente, clitóris é um órgão único e exclusivamente para dar prazer. Olha. Por que não se explorava o coitado do clitóris? Sim. Só a gente tem isso. Sim. Homem não tem clitóris. Olha. Então, tá mudando. Sim. E eu acho que a mulher tem que vir também abrindo mais a cabeça, sendo mais receptiva ao sexo, pensando Ativa. mais nisso, Porque né? ela fica E esperando tá do cara. acontecendo. Ai, eu conheço amigas, né? Ah, nunca tive orgasmo porque assim, meu marido. Não, esquece o marido, deixa ele quieto lá. E você, querida? Você sabe do que você gosta? O que te desperta desejo? Porque é você que vai trabalhar com o seu corpo. Seu marido já sabe o que funciona pra ele. Sim.
Então, e aí? E você, né? É um caminho. Isso. É isso. Agora, o fato de já acordar cansada, mesmo dormindo bem, isso eu acho importante a gente comentar, que pode ser aquela coisa que eu falei da falta do básico. Sim. Falta de vitamina D, geralmente a gente está... A maioria das pessoas está com a vitamina D muito baixa, isso dá um desânimo geral. Então, assim, dosar os hormônios, se libido está baixa também, provavelmente a produção de testo deve estar no pé. Sim. Né? Então, a gente tem que organizar esse básico metabólico, porque mesmo dormindo bem, ela provavelmente não está conseguindo recuperar pela falta do resto. Sim. Então, precisava dosar tudo e a gente faz essa linha de base, dá aquela organizada e depois a gente vê o que falta. Perfeita, Aline, eu adorei. Eu amei também. Já acabou, não falei que ia passar rápido. Nossa, passou. E a gente falou, hein? Voou, né? E faltou assunto. E a gente falou. Faltou assunto, que eu tenho mais pergunta aqui. Ainda pensei, será que eu puxo, que eu não puxo? Mas já tá com 1 hora aqui de vídeo, então fica pro próximo. Perfeito. Mas tem bastante conversa ainda pela frente. Se a gente fizer outro, com certeza vai ter mais pano pra manga. Eu amei, te agradeço o espaço. Você sabe que eu amo falar sobre o que eu faço. Sim. E saber que você tem esse alcance de tantas mulheres... independente de idade, para mim é muito importante levar informação de qualidade para essas mulheres. Então, eu te agradeço muito por me deixar falar. Obrigada, Aline. E aí, eu quero te falar também que eu vou montar essa aula da autoestima e eu coloco para vocês, vou falar quando vai ser, vou, enfim, lançar todo o material que vai ter uma curadoria de livros do assunto também para pegar aí com vocês. Eu acho importante, gente, porque a autoestima... ela vai ser um fator ali de proteção de saúde mental por toda a vida. Então, como anda, o jeito que você se trata, o jeito que você se vê, você vai levar isso para tudo que você faz. Para sua maternidade, para sua vida profissional, para o seu casamento, para sua relação com os outros. E até para sustentar as opiniões e valores que você realmente acredita. Porque você sustenta isso de uma forma mais efetiva quando você está em dia com a imagem que você tem sobre você mesmo. E a gente vai falar disso. Eu sinto no atendimento da psicanálise que as mulheres são fragilizadas nessa questão da autoestima e que isso é uma construção que vem desde cedo e tem piorado muito com o alcance das redes sociais, da comparação que a gente faz, umas entre as outras. Então, se a gente mudar um pouquinho esse olhar entre as próprias mulheres, sair de um lugar de comparação e for para um lugar mais de cooperação, eu acho que é um caminho gentil com a gente mesmo, para que a gente vá reconstruindo essa autoestima. Tá bom? Muito obrigada. Você que ficou aqui até o final. Trarei novos e mais assuntos para vocês. Até a próxima.